Você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Uma história bem conhecida de todos que leem a Bíblia, eu quero falar sobre quando o rei Acabe ameaçou o Micaías. Bem, a história é interessante. O Acabe era fraco de convicção e se casou achando que estava fazendo uma grande coisa com uma princesa fenícia. E ele achou que os fenícios eram muito fortes, poderosos em economia, no comércio, e se casou com uma princesa fenícia, a Jezabel, filha do rei que reinava lá em Sidom. E com isto, ele deu um grande passo errado. Essa mulher era endemoniada e usada por Satanás, adorava a Baal. Ela foi se impondo sobre o marido, até dominar por completo o marido, que tinha medo dela e dos demônios que ela invocava. Ela se cercou de um batalhão de sacerdotes de Baal, profetas e também de profetas do poste ídolo, a Azerá. E ela estava muito forte nisso e foi influenciando o resto do país. E o marido deixava. Aconteceu também, Satanás é astuto de seduzir o bom rei Josafá, que era novo ainda na idade, que reinava em Judá. Filho de um bom rei Asa, ele recebeu uma boa orientação, mas como todo crente que é tentado, o Josafá também foi tentado e se aparentou com Acabe. A intenção, em princípio, era boa, era de se aliarem dois povos que anteriormente formavam o país de Israel e estavam divididos, agora se uniriam. O Josafá casou o filho dele, Jeorão, com a filha da Jezabel, que se chamava Atalia. E dessa forma, ele também se tornou suscetível à influência de Satanás através do Baal. A história seguinte mostra que o Baal entrou em Judá de pé embaixo, muito fortemente, através da Atalia. E aquela aliança do Josafá foi catastrófica. Mas quando Josafá foi lá, recebeu uma recepção colossal, maravilhosa. Ele ficou encantado com os elogios, até que veio a proposta indecente. O Josafá, o Acabe falou, Josafá, vamos nos unir e ir à guerra a favor de Gileade, a região transjordânica das tribos de Ruben, Gade, metade de Manassés. Vamos lá guerrear contra a Síria e vamos retomar aquela região que é nossa. O Josafá respondeu que sim, achou que era uma boa proposta sem consultar o Senhor. Depois ele quis consultar e os profetas disseram que Deus queria aquela guerra. Mas quando Josafá desconfiou, o Acabe trouxe mais um profeta, o Micaías, mas já alertando. Esse profeta não profetiza nada de bom contra mim, mas se você quer ouvir, tudo bem, vamos ouvi-lo. E trouxe o Micaías. O Micaías inicialmente zombou ou ironizou, como que dizendo, já tem um monte de profeta dizendo que vocês vão para a guerra, então vão. O rei Acabe diz, não pode falar a verdade, eu sei que você tem opinião sempre diferente, então pode falar. Ô Micaías, Micaías disse, posso falar? O que eu vi foi uma grande derrota, ovelhas sem pastores e o pastor morreu na guerra, que era o rei,
e o povo se dispersou. O Acabe disse: ô Josafá, não estou falando que ele não profetiza nada de bom, então é isso daí. O Micaías reafirmou a revelação e o rei disse: olha, não vamos mais perder tempo com isso. Prendam o Micaías, devolvam, provavelmente ele já estava preso antes, devolvam Micaías, metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água até que eu volte em paz. Interessante, o Acabe fez um desafio ali. O nosso país já é mais ou menos páreo para a Síria, mas com a soma de Judá, que é poderosíssimo, nós vamos fazer um grande exército e vamos vencer com toda certeza. E, Micaías, você vai ficar preso para você saber que essa palavra sua não é verdadeira. E eu vou voltar vitorioso e vou me encontrar com você. E por isso você vai ficar preso esperando a minha volta em vitória. O Micaías gritou: em vitória nunca. Ouçam todos, o que Deus falou vai se cumprir. E foi o que aconteceu. O Micaías disse: se realmente isso aconteceu, o Senhor voltar em paz daquela guerra, então Deus não falou por mim. Bom, e ficou preso. A tentativa do Acabe era prender a palavra de Deus. Prendendo o profeta, ele prenderia a fonte da profecia. Mas acontece que era Deus quem tinha falado. Nós não sabemos aqui onde estaria nessa altura o profeta Elias. Ele estava vivo. O profeta Elias estava em algum lugar vivo, mas não foi chamado, não foi consultado, também não apareceu. Deus poderia falar através do profeta Elias, como mais tarde falou, realmente. Nessa situação, Deus falou através do profeta Micaías. Eu quero realçar isto: quando a pessoa está mal com Deus, ele tenta calar a boca do profeta, achando que vai fechar a boca de Deus. Quando a pessoa é crente, está em pecado, a primeira coisa que ele faz é sair da igreja, é não ir às reuniões da igreja. Ele acha que não indo os irmãos não vão saber, como que enganando a Deus. Eu estou vivendo em pecado, então eu quero continuar em pecado, porque o pecado está bom, eu não vou nem aparecer na igreja. Não adianta. De Deus você não foge. Em pecado você não foge de Deus. Essa tentativa tem estado na vida de muitas pessoas. Você acha que voltando atrás, desistindo, deixando de ir à igreja, mudando de igreja, o seu pecado vai ficar escondido, que Deus não vai ver. Você pecou aqui nessa igreja, brigou, falou, disse, adulterou, fez e aconteceu. Aí você muda de igreja e acha que lá está tudo bem. Mas Deus está em todo lugar. Você não consegue calar a boca de Deus. O rei Acabe pensou que prendendo o Micaías, ele abafaria as profecias contra ele. Quantas vezes isso aconteceu? O próprio Acabe procurou o rei, o Acabe procurou o profeta Elias para matar, porque o Elias tinha profetizado seca e fome em Israel. E ele procurou o profeta Elias em todo lugar, pensando que calando a boca do Elias, matando o profeta, ele tiraria a maldição da seca e da fome. Ledo engano, as pessoas não vão calar a Deus. Não adianta você fugir da igreja, mudar de igreja, não adianta calar a boca do profeta, não adianta, porque o que vem de Deus vai se cumprir. Temor a Deus, é importante que os crentes aprendam isto. As igrejas estão perdendo o temor a Deus, crentes estão perdendo o respeito, não deixando profecia, proibindo profecia na igreja para tentar abafar a voz de Deus enquanto eles praticam o que eles querem,
fazem da igreja um desfile de modas e um ambiente de show, acobertando pecados, crentes vivendo em pecado de tudo quanto é maneira e achando que se proibirem profecias, eles vão calar a boca de Deus. É preciso renovar o temor a Deus. É por isso que está vindo ao Brasil e virá ainda pior. Tudo que vem sobre o Brasil é por causa do povo de Deus que está no Brasil e que está dessa maneira, sem ouvir a voz de Deus. Ou como Deus diz, o meu servo está surdo, fechou, tampou os ouvidos para não ouvir a minha voz. Mas não adianta, eu falo de outras maneiras. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Você pode não mudar a situação toda, mas você pode não ser conivente com essa situação. Na época do rei Acabe, o Elias achava que estava sozinho, mas havia um Micaías. O Micaías também achava que estava sozinho, não ligava para isso, foi preso por causa disto. Meu irmão, você pode não mudar a situação da igreja, mas você pode não concordar com o erro. E você tem obrigação de se manifestar. Se você se calar, você está sendo conivente com o erro. Portanto, aprenda isso. A voz de Deus não se cala. Não se consegue calar a voz de Deus. Pode proibir o profeta de falar, mas a voz de Deus você não consegue calar. Ninguém vai conseguir calar. E Deus quer falar. No Brasil, Deus quer falar e Ele vai continuar a falar de muitas maneiras, inclusive pela dor. Deus vai falar.